Bom dia a todos, feliz sábado, que Deus nos abençoe e que possamos descansar das nossas obras, descansar dos nossos cansaços, na graça maravilhosa do nosso Senhor. Estamos num final de semana e num sábado grande, porque temos de volta aqui o nosso professor de teologia, pastor Walter. Queremos cumprimentar a você que nos assiste também via internet. Um feliz sábado para você, onde quer que você esteja. Professor Walter, ele está conosco já desde ontem à noite. Ontem à noite estivemos reunidos com a liderança da igreja e mais algumas pessoas, do conselho e tudo mais. E há um tempo atrás fizemos aqui, ou foi feito aqui, uma pesquisa, um diagnóstico da saúde da igreja. Então, foram levantadas algumas necessidades e estamos começando a discuti-las desde ontem à noite, e hoje à tarde estaremos também falando a respeito às 15 horas com esse grupo de líderes, para que possamos implementar algumas coisas, porque, como temos dito, hoje a nossa preocupação é o membro. Não que antes não fosse, mas é que nós já terminamos e temos que só manter a nossa infraestrutura, mas hoje a nossa preocupação é discipular, é saber como está o seu cristianismo e te ajudar a crescer em Cristo, se aproximar do Senhor. Então, pastor, seja bem-vindo, que Deus o utilize como instrumento da sua graça. Obrigado, pastor Vladimir. Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. É um prazer a gente poder estar aqui, compartilhar mais uma vez um pouquinho da mensagem de Deus e da palavra do Senhor, que vai falar, espero que fale ao seu coração esta manhã. Abra sua Bíblia ali em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Diz ali: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. De quem que é a autoridade? Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós nos concentramos sempre bastante no ide, na ideia da ordem de ir, e não nos concentramos na ordem que realmente é a ordem deste versículo, que é qual? Fazer discípulos. Cada cristão é chamado a fazer discípulos. Tá? Na verdade, tem até uma situação aqui, no grego original, que a palavra ide seria melhor traduzindo por indo. Então, indo, ensinando, batizando, fazei o quê? Fazei discípulos. Você quer obedecer ao Senhor? Você é um cristão obediente? Aqui tem uma ordem: fazer discípulos. Eu queria dar uma olhada com vocês hoje como é que funciona esse negócio. Como é que Jesus fez discípulos? Como é que foi o processo que ele fez com os seus discípulos ao longo do tempo? Como é que foi que ele trabalhou? Tá? Gostaria de, se pudesse colocar isto, a minha linhazinha do tempo ali, está aqui. Em algum momento Jesus batizou. Logo depois disso, pode dar mais um toquezinho, ele foi fazer o quê? Ele juntou, recrutou os discípulos, vamos dizer assim, tá? E ele escolhe os 12 discípulos para trabalhar com ele, para ele fazer o processo ali. E ali ele vai ensinando, vai trabalhando, e finalmente Jesus fica ensinando e curando e fazendo todo o trabalho com foco em quem? Dá uma olhada comigo em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. O que diz ali? Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí vem o Sermão do Monte. Pergunta:
Passou a ensiná-los, os discípulos, ou passou a ensiná-las, as multidões? Tem dois grupos ali, as multidões e os discípulos. Quem é que Jesus estava ensinando? Vamos ver de novo aqui, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, os discípulos. As multidões que estavam ali, Jesus estava também ensinando como um meio de ensinar os discípulos. Ele estava ensinando os discípulos tanto o conteúdo quanto a maneira de ensinar as multidões. Então Jesus passou a ensiná-los, e ali Jesus andou com eles, comeu com eles, ensinou, repreendeu-os. Tudo Jesus foi fazendo para ensinar os discípulos. Na nossa folhinha guia, você tem aí, a coisa que mais Jesus fez. Jesus pregou muito. Mais do que pregar, ele fez o quê? Curou. Agora, muito mais, o que ele fez em seu ministério? E não foi na quantidade. Pegou 12 homenzinhos improváveis. Eu não sei nem por que ele pegou pessoas tão fraquinhas. Eu acho que é para você e eu termos a certeza de que vai funcionar comigo também, com você também. Tá? Que se funcionou com aquele bando de homens despreparados, pode funcionar com qualquer um de nós. E Jesus fez um processo de 3 anos e meio com poucas pessoas. Jesus não se preocupou tanto com as multidões. Sim, ele serviu as multidões, ele curou, ele trabalhou com as multidões, ele investiu nas multidões, mas ele fez sempre isso com o intuito de formar os discípulos. E aí Jesus andando com eles, comendo com eles e tal, ele percebeu que a multidão era muito volátil, que ele iria ter problemas com a multidão. E se você me acompanhar um pouquinho aqui, você vai ver aqui em Mateus, deixa eu ver, Mateus 26, 56. Desculpe. Mateus, cadê? 21, 9, desculpe. Mateus 21, 9. No domingo de Palmas, Jesus estava entrando em Jerusalém e juntou-se aquela multidão ao seu redor, encheu de gente e começaram a colocar, viram Jesus vindo montado no burrico, começaram a colocar suas roupas no chão, seus casacos, colocaram palmas no chão e gritaram o quê? Hosana, Hosana ao filho de Davi, exaltaram a Davi. E na sexta-feira seguinte, quer dizer, foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira, estava aquela mesma multidão, e o livro Desejado de Todas as Nações deixa tão claro, quando ele diz que na sexta-feira, aquela mesma multidão estava gritando lá o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia o que esperar de grandes multidões, então ele restringiu a um grupo restrito de pessoas, e nesse grupo ele investiu assim profundamente. E ele ensinou, queridos, ele ensinou o que era o reino de Deus. Ele ensinou para eles aquilo que Deus estava querendo. Ele queria passar a natureza espiritual do reino de Deus para os discípulos. E ele usava as parábolas para ensinar os discípulos. Ele ensinava de todas as maneiras, ia corrigindo, orientando, etc. Mas parece-me, e agora vai chegar bem pertinho de você e de mim aqui, parece que nós somos viciados naquelas estruturas mentais pré-fixadas, e a gente não tem condições de abandoná-las. É impressionante como isso acontece. Jesus estava querendo abrir diante deles que o reino de Deus não era um reino de aparência, de honra, de luxo, de hierarquias, de orçamentos, de prédios. Ele estava querendo deixar claro que o reino de Deus estava dentro de nós, e que o reino de Deus invisível começa a crescer dentro de nós até o ponto que não pode mais ser barrado, e transborda da nossa vida para entrar no coração de outras pessoas. Mas eles não conseguiam entender aquilo, porque a cabeça deles, na religião em que eles haviam sido criados, eles haviam sido treinados em entender que o reino de Deus era só aquilo.
Era só aquela coisa palpável e visível, que você poderia medir, que você poderia palpar, que você poderia pegar com os teus 5 sentidos e dominar. Reino de Deus, religião, é só isso. E Jesus ensinou. E eles não conseguiam tirar isso da cabeça deles. A tal ponto de que quando Jesus multiplicou os pães, eles chegaram para Jesus e queriam aclamá-lo rei. Sabe por quê? Não ia mais ter problema. Só, como é que era? 5 pães e 3 peixinhos, ao contrário. Eu sempre troco o negócio. Como é que é mesmo? É 5 pães e 2 peixinhos ou 2 pãezinhos e 5 peixinhos? 2 peixinhos e 5 pães? Muito bem. Bastava ter 5 pães e 2 peixinhos e o quê? Estava feita a festa. E o dia que eles fossem para a frente de batalha, o dia que eles fossem guerrear, bastava o quê? Uma bolsinha do lado com 5 pães e 2 peixinhos e estava resolvido. E Jesus ia só multiplicando e os soldados iam comendo e estava tudo resolvido. Tá? Quando Jesus ressuscitou, lá aquela filhinha de Jairo, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele trouxe pessoas da morte para a vida, aí pronto, fechou agora. Nós vamos para a frente de batalha com 300 soldados, nós vamos conquistar o mundo. Nós vamos cumprir aquilo que Deus pediu para nós. Nós vamos dominar o mundo. Eles pensavam no reino terrestre. E naquela ressurreição eles disseram, bom, um soldado vai morrer, Jesus vai colocar a mão, ele vai ressuscitar e vamos de novo para a batalha. Pão ali, ressuscitar e vamos embora. Na segunda multiplicação de pães, tá? No livro Desejar a Todas as Nações, de novo, um livro fantástico, recomendo que leiam, para você entender bem a biografia de Jesus. No livro Desejar a Todas as Nações diz que depois da segunda multiplicação de pães, eles queriam coroá-lo na marra. Queriam coroar Jesus, o rei de Israel, na marra. E Jesus os repreendeu duro. Por quê? Não era a natureza do reino de Deus que ele vinha ensinando. Mas Jesus estava 3 anos e meio trabalhando com aqueles discípulos, criando um clima de coração a coração. Aqueles discípulos o amavam, mas não conseguiam entender tudo. O que precisa acontecer para que esse bando de homens entendesse a natureza daquilo que Jesus estava fazendo? Jesus usou todas as maneiras. E é maravilhoso quando nós nos importamos com as pessoas. Quantas coisas maravilhosas podem acontecer. Jesus se importou com cada um deles, conhecia intimamente cada um deles. Eles andavam com Jesus, eles comiam juntos, eles dormiam no mesmo acampamento, eles iam fazer as mesmas coisas, Jesus os enviava, eles voltavam com as notícias do trabalho que eles haviam feito, descansavam juntos, oravam juntos, sofriam perseguição juntos, trabalhavam aquelas situações todas juntos. Era esse que era o discipulado. Não tinha caderninho, não tinha programa pré-estabelecido, era relacionamento de pessoas que queriam a mesma coisa. Mas ainda a ficha não caiu. O que teve que acontecer, queridos? Que ali Jesus foi indo, ensinando, curando, tudo para tentar formar esses discípulos. Agora acontece o seguinte, tem que vir, inevitavelmente tem que vir o momento da cruz, tá? A morte de Jesus. Aí todo aquele sonho deles foi chacoalhado. Mas cadê aquele rei que iria conquistar o mundo? Cadê aquele homem que agora iria transformar pães e peixes para multidões o tempo todo? O homem que iria ressuscitar, o homem que iria nos liderar para sermos o grande povo que Deus sempre quis. Cadê esse homem? Quebrou no coração deles. E ali aquele texto que eu tinha falado para vocês antes, versículo, Mateus capítulo 26, agora sim, Mateus 26, 56, diz ali, tudo isso porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, imagina se você tem uma estrutura mental
que você persegue e cultiva, e você quer mais e mais daquilo, e você acha que está tudo certo. Jesus está falando de outra coisa, mas como a minha estrutura mental está fixada, eu só recebo aquelas coisas que Jesus fala, e eu as interpreto pela maneira que eu estou acostumado a interpretar. Agora chacoalhou tudo. Como a gente diz em português popular, caiu o barraco. Aquela estrutura mental, aquele reino visível, aquela coisa maravilhosa que eles tinham passado, que eles tinham visto que agora Israel iria ser, né, queria vencer os romanos, queria esparramar-se pelo mundo, tudo isso aí caiu, quebrou. E eles, decepcionados, fizeram o quê? Fugiram. Hoje, no momento de oração, aqui no jardim de oração, fomos confrontados com a ideia de quando enfrentamos lutas. É nesses momentos que Deus chacoalha a nossa vida. É nesses momentos que nós temos a grande oportunidade de rever aquilo que tem movimentado a nossa vida, aquilo que tem sido a coisa mais importante. E Ele faz na tua vida e na minha vida também. Mas tem pessoas que fogem, ao invés de encarar. E Jesus, dentro do processo de discipulado, Jesus estava fazendo esse processo todo aqui. Mas a morte foi um momento de grande decepção. Tá? E que os discípulos teriam que rever todos os seus conceitos, todas as suas ideias. Mas não tardou muito, como Jesus mesmo tinha prometido, agora Ele ressuscita. Tá? Ele ressuscita e aparece no meio dos discípulos agora. Ele conversa agora com alguns que estão ali. Esses dão a notícia para o grupo reunido, escondido de discípulos, e eles na verdade ficam desesperados, achando, não, eu não acredito. Pedro ficou quieto, o outro também ficou e tal, e Judas foi o único que teve a coragem de dizer, eu não acredito se eu não botar o dedo nas mãos dele. E aí, oi? Tomé, desculpem, eu estou com Judas na cabeça aqui, desculpem. Tomé. E Tomé diz ali, eu não acredito se eu não colocar as mãos nas feridas dele. E Jesus, pouco depois, ninguém sabe exatamente como, ele era carne e osso ressuscitado, e ele se põe no meio deles, as portas trancadas, e ele se põe no meio deles. Tomé. Não, primeiro ele diz, paz seja convosco. Depois ele diz, Tomé, vem cá. Tá? Jesus estava fazendo um processo. Tá? Ontem à noite nós tocamos com a liderança um pouquinho de desintoxicação do antigo. Eles não tinham entendido o plano de Deus, eles não tinham entendido o reino de Deus, a natureza espiritual das coisas que Jesus estava fazendo. E, consequentemente, não conseguiam acompanhar o que Jesus estava querendo fazer. Agora, com a decepção, ele estava dizendo, Tomé, vem aqui. Põe as tuas mãos aqui. Está vendo? Sou eu mesmo. Mexeu. Mas ainda depois disso, diz que eles tiveram pelo menos 3 encontros, e Pedro, ainda decepcionado, principalmente porque ele havia negado 3 vezes a Jesus, tá? Mas ainda não tinha entendido como é que tudo isso ia funcionar, a decepção havia sido maior do que todo o ensinamento de Jesus antes, e agora Pedro pega e convida os seus queridos discípulos para voltar para as redes. Olha, quando um líder erra, quão feio ele erra. Pedro era o líder daquele grupo. E ele disse assim, vamos voltar para as redes. E mesmo aquele que havia sido cobrador de impostos, o outro que tinha sido não sei o quê e tal, todas as profissões, todo mundo foi agora pescar. Tá? Olha o poder de um líder. Mas na verdade, aquele chamado para voltar às redes era um chamado de um coração decepcionado e que não sabia por onde ir. E tipo assim, não deu certo, não funcionou. Tá? Nossos sonhos se desmoronaram, não tem mais jeito, nós temos que voltar. Nós temos que voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Foram lá pescar, pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. No outro dia de manhã, já amanhecendo, e eles veem uma pessoa lá na beira da praia, dizendo, joga para o outro lado. Joga para o outro lado. E eles
Bom, vamos jogar, nós jogamos a noite toda, dos dois lados, por que agora, né, deveria acontecer alguma coisa? Mas vamos lá, jogaram. E aquilo lá veio cheio. Tá? Veio cheio de peixes. E imediatamente Pedro, que era um dos que estava mais sintonizado, que tinha mais potencial para entender a natureza do reino de Deus, captou que havia alguma coisa diferente naquele estranho que eles estavam vendo de longe. Pula na água, vai sabendo que era Jesus, chega lá e encontra Jesus. E de novo, olha só como é que Jesus se relaciona, como é que Jesus conversa de maneira a transformar vidas. Que tal se você e eu, no processo de ajudar outras pessoas, a nossa boca fosse calibrada, queridos, para falar como Jesus falava. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, qual é a tua, meu? Não te falei que você ia me negar? Como é que você foi fazer uma dessas? Eu não te avisei, pisou na bola feio, hein? Foi assim que Jesus falou? Tá? Como é que Jesus falou? Tá? Ele evocou dentro de Pedro a cura da ferida que o próprio Pedro havia causado. Se Jesus tivesse repreendido, ele teria repreendido com toda a razão, mas não teria sarado a ferida que o próprio Pedro criou. E aquela ferida havia separado Pedro de Jesus, havia feito com que Pedro não entendesse mais a lógica que de alguma maneira ele já tinha captado, mas não conseguia viver ainda. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. E aquilo mexe com Pedro. Senhor, lógico que eu te amo. E ele repete pela segunda vez: Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes de todas as coisas, você sabe que eu te amo. Mas não tinha ainda, Pedro ainda não tinha internalizado aquilo, ele ainda não tinha se indignado com aquilo que ele fez, ele ainda não tinha se despedido da ferida dele. Tá? E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristece, tá? Quando chega no nível emocional, no nível relacional, e Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala: vai lá e cuida das minhas ovelhas, querido. Não é para voltar para as redes, não, Pedro. Não é para você voltar para aquilo que eu te tirei dali, te chamei para ser um pescador de homens. Por que você está voltando lá agora? Eu chamei você para você ser o quê? Um pastor, um pescador de homens. Vai, cuida das minhas ovelhas. Eu tive a oportunidade de estar na beira do lago, no Mar da Galileia ali. Um dos momentos mais emocionantes do meu ministério, que eu refiz o pacto com Deus de ser um pastor. Tá? Tem um mosteiro luterano e uma estátua, uma árvore muito linda. Era um dia muito bonito assim, com sol. Uma árvore muito frondosa, com galho cobrindo assim. Atrás o Mar da Galileia, e ali Jesus com um cajado em uma mão, e com a mão sobre a cabeça de Pedro, Pedro ajoelhado, com os cabelos caindo assim, tá? E embaixo escrito: cuida das minhas ovelhas. Eu chorei que nem uma criança na frente daquela imagem que não sai da minha mente até agora. E Pedro recuperado, restaurado, não havia como é que Jesus iria restaurar. Era ajudando Pedro a achar o lugar onde ele estava. E agora Jesus retoma o trabalho com os discípulos. Ele só tinha mais quantos dias? Depois de quantos dias da sua ressurreição que ele iria subir ao céu? 40 dias. Por que ele não ficou 50 até no Pentecostes? Já vamos chegar lá. Mas ele ficou 40 dias. E nesses 40 dias ele voltou o quê? Jesus reensinou tudo sob a perspectiva da cruz. Ele chegou para os discípulos e disse: vocês viram como não deu certo essa maneira de vocês pensarem do reino de Deus? Viu que não são paredes, não são estruturas hierárquicas, não é dinheiro, não é orçamento, não é isso que é o reino de Deus?
Percebemos. Vocês perceberam que não é eu conseguir multiplicar pães, eu conseguir ressuscitar, que isso não é em si o reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de vocês e é aqui que tem que se desenvolver, que vocês precisam desenvolver habilidades espirituais e se desenvolver aqui dentro. Vocês entenderam isso? E Jesus ficou durante 40 dias reensinando tudo. E agora, entendendo sob a perspectiva da cruz e da ressurreição, a cruz e a ressurreição trouxeram para eles uma perspectiva nova, uma compreensão do reino de Deus. E Jesus reensinou tudo. E daqui a pouco, pega lá Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, ainda tinham questionamentos, sempre vamos ter, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Há pessoas que ficam extremamente preocupadas com tempos e épocas e sinais, etc, etc. E nós, especificamente, somos muito bons nisso, tá? De ficar explorando detalhes de sinais, etc. Olha a resposta bem pouco adventista que Jesus deu aqui. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não vos compete. Para de ficar explorando isso aqui. O que é que vocês têm que fazer? Qual que é a função para a qual eu chamei vocês? Vivam o reino de Deus em vocês. Nós estamos 3 anos e meio juntos, mais 40 dias eu estou ensinando isso para vocês. Vivam isso, sejam representantes de Deus aqui na terra. Viva aquilo que o reino de Deus representa na tua vida. Imitem-me, em outras palavras. E aí, versículo 8, ele diz: não se preocupem com tempos e épocas, mas, o que ele diz aqui? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus deu foco claro sobre a coisa que é mais importante. Não sei se você já teve uma pessoa morrendo nos teus braços. Eu tive uma vez uma senhora, ela não morreu nos meus braços, mas pouco depois que eu tive lá, ela veio a falecer. E ela deu uma recomendação para mim: pastor, a minha filha não conhece Jesus. Fala para ela que eu quero vê-la no céu. E eu prometi para essa mãe que eu ia cuidar da filha dela. O último desejo, última expressão de desejo. Essa filha acabou entendendo quem era Jesus, amando Jesus, foi batizada, se tornou uma líder na causa de Deus, um pouco também por ter sido o último desejo da mãe e assim por diante. O último desejo que Jesus expressa aqui é qual? Ele diz o seguinte: vocês vão receber o poder, e vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas para o quê? Para fazer discípulos, porque foi isso que ele fez durante o período todo. E aí, inclusive, fala da volta de Jesus, os anjos que aparecem ali dizem: da mesma maneira como o viste subir, ele há de vir de novo. Mostrando como é que Jesus vai voltar em glória e majestade. Bom, terminou, não terminou a história? O que aconteceu com esses discípulos aí? 3 anos e meio, mais 40 dias reensinando todas as coisas. Jesus sobe ao céu agora, ele vai embora e deixa os discípulos. Por que Jesus não ficou esses últimos 10 dias com os discípulos também? Sabe por quê, meus irmãos? Porque você e eu, e aqueles discípulos naquela época, têm coisas que precisam fazer que Jesus não podia estar no meio. Como assim, pastor? É para fazer coisa que Jesus não está presente? Eu estou falando que há coisas que ele pode falar quanto for.
Se você não tomar iniciativa, não vai acontecer. O que tinha que fazer? Queridos, imagine 12 homens andando juntos durante 3 anos e meio. Imagina a quantidade de encrenca que não deu ali no meio. Não vai juntando umas encrenquinhas dentro de uma igreja que vai andando junto e a gente só se vê 1, 2, 3 vezes por semana. Imagina eles que andavam todos os dias juntos. Imagina aquela atrapalhada que a mãe de Tiago e João fez, de chegar na frente dos discípulos e dizer: Senhor, eu gostaria de ver um filho meu do lado direito e um filho teu do lado esquerdo, filho meu do lado esquerdo, quando você assumir o seu reino. O dia que ele assumiu o reino dele, eu acho que eles não queriam um estar do lado esquerdo e o outro do lado direito, certo? Teria sido cruz. Acho que a mãe não sabia o que estava pedindo. Pedro queria ser sempre o maior, sempre estava na frente. E teve um momento que também nesse livro Desejar a Todas as Nações, a autora diz o seguinte, que conforme Jesus ia andando com eles, e eles iam ficando para trás, Jesus ia andando na frente, as disputas entre eles começavam a aumentar. Quanto mais as pessoas se distanciam de Jesus, mais disputas existem entre eles. E eles queriam toda hora saber quem que era o mais importante, quem que era o melhor, e etc. Típico coisa de pessoas imaturas. Ferir alguém essa manhã? Você tem esse espírito competitivo que você precisa toda hora mostrar que você é melhor que os outros? Imagina o que ajuntou tudo de encrenca durante esses 3 anos e meio que eles andaram juntos. Essas encrencas, queridos, eles tinham que resolver. 10 dias era para eles voltarem para Jerusalém, e se você continuar lendo o texto ali, eles vão para o cenáculo, o mesmo lugar que eles celebraram a Santa Ceia, eles entram lá agora e oram, pedem perdão um para o outro e resolvem os seus problemas relacionais ali. 10 dias. Eu fico imaginando Pedro chegando para os irmãos dele ali, dizendo: ô gente, eu não fazia a mínima ideia o que eu estava querendo, quando estava querendo ser o maior entre vocês. Eu não tinha entendido o reino de Deus. Eu não tinha entendido a cruz. Eu não tinha entendido que ser o maior é servir. Agora que está caindo a ficha. Vocês podem me perdoar, por favor? Porque eu fui metido, orgulhoso, fui prepotente. Vocês podem me perdoar? Eu fico imaginando João e Tiago chegando um para o outro ali, dizendo também: olha, foi mal ali, hein? Minha mãe fez aquele pedido, ela não sabia o que estava pedindo. E eu não sei qual que foi, a Bíblia não diz, mas provavelmente eles pediram para a mãe dar um toquezinho lá. Perdoa. Imagina quanta encrenca não aconteceu entre eles, tá? As encrencas relacionais que aconteceram entre eles durante esse período todo. E agora eles tinham a oportunidade, 10 dias, confinados num lugar, para resolver seu lixo relacional. Tá? Dá um toquezinho lá. O que aconteceu? Depois disso, resolver o lixo relacional, e aí agora tinha o quê? Tinha a possibilidade do Espírito Santo descer. Por que é que só depois disso o Espírito Santo poderia descer? Aí alguns vêm com coisas místicas e tal. Porque, queridos, no que consiste o poder do Espírito Santo, queridos? No que consiste? É um raio que vem do céu e me faz tremer e de repente eu sei muita coisa que eu não sabia antes? Você acha realmente que o Espírito Santo vai descer sobre você se você negligencia a tua habilidade de amar? Aquilo que eles tinham visto em Jesus, que é a essência do reino de Deus, que é a capacidade de amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Essa essência eles tinham visto em Jesus. Essa essência ele falou, ele colocou à tona de novo depois, nos 40 dias que ficaram juntos. E eles tinham que resolver as pendengas entre eles, para eles poderem aprender a amar. E veio o poder do Espírito Santo sobre eles, que não é nada mais, nada menos, que é o poder do amor de Deus em nosso coração. A capacidade de amar. E eles agora imbuídos do interesse por pessoas, paixão, amor por pessoas perdidas, agora vem o Espírito Santo e os capacita a amar. E quando Pedro prega com amor,
com firmeza, mas com amor, transpassa pelos olhos dele, e ninguém duvida, e disse: isso aqui eu quero também, amar desse jeito, eu quero também. 3.000 pessoas chegaram àquela conclusão aquele dia, mais 5.000 alguns dias depois, porque eles viviam esse amor, eles viviam a comunidade, eles viviam aquilo que Jesus ensinou durante todo esse período, e eles não captavam, eles achavam que era poder, e não era, era amor. E o pastor Valdeci Lima tem um trocadilho que ele faz: estamos buscando o amor ao poder, ou o poder do amor? E eles não sabiam buscar o poder do amor, eles só estavam buscando o quê? O amor ao poder. E eles achavam que Jesus seria a pessoa que iria facilitar isso para eles. E Jesus levou tempo. Todo esse processo que vocês viram aqui, todo o processo de discipulado, até que caísse a ficha. Quanto tempo leva para discipular uma pessoa? Não sei. Eu tive pessoas muito rápidas que captaram rápido. Eu faço discipulado faz 12 anos. Eu sei de pessoas que foram muito rápidas, em meio ano, 1 ano, captaram, já conseguiam se mover, fazer com outras pessoas. Eu tenho pessoas que eu estou discipulando até hoje. Tem um diretor de uma rádio, é como a Rádio Jovem Pan aqui no Brasil, né? E ele era diretor de 8 rádios na Alemanha toda. E eu comecei por diversas circunstâncias, nós nos encontramos, e ele me pediu estudo bíblico, começamos a estudar a Bíblia. Só enquanto eu estive lá, eu estudei com ele 2 anos e meio. Eu já faz 6 anos que eu voltei da Alemanha, continuo, assim, cada 2, 3 semanas a gente se encontra no Skype para ele receber um estudo bíblico. Eu às vezes já nem sei mais o que ensinar. Tá? E ele já tomou decisões. A primeira e maior decisão que ele tomou foi o seguinte: Walter, eu não sei como fazer mais para ser o diretor dessas rádios e ser um cristão simultaneamente. Ele ainda não tinha parado de beber nem de fumar. Mas ele disse: eu não posso brincar com a vida das pessoas do jeito que eu estou fazendo. Eu não posso assinar contratos fraudulentos que eu sei que eu não vou cumprir. Eu não posso ficar manipulando, forçando a barra e pisoteando em tanta gente. E um salário de 22.000 euros mensais, mais todos os tipos de bônus que você pode imaginar, ele pediu as contas. Porque ele não podia mais fazer aquilo. Está hoje numa luta ainda, como se encaixar, está fazendo algumas outras coisas, fez um filme sobre os 10 mandamentos, né? E ficou muito interessante, não é bem bíblico, mas ficou interessante pelo menos, né, para a pós-modernidade. Ele já fez uma série de outras coisas que ele trabalhou a partir dali, e o discipulado continua. Quando é que essa pessoa realmente vai entender o reino de Deus e vai deixar tudo? Como Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um tesouro, que alguém vendendo tudo que tem, vai lá, tá? Vende tudo, pega o dinheiro e compra aquele terreno, porque ali tem o tesouro. Quando é que isso vai acontecer na vida dele? Eu ainda estou orando. Eu tenho diversos grupos na minha casa, fora da minha casa, que a gente estuda e a gente faz o discipulado. Jovens maravilhosos, que vão ser líderes tremendos na causa de Deus. Pessoas que eu amo do fundo do meu coração. E eles sabem que eu os amo, e eles me amam de volta. E a plataforma de amor que a gente criou ali nesse período, tá? É uma plataforma de amor que permite com que a gente troque ideias de maneira franca e aberta, e todos nós cresçamos. Que tal, queridos, se você entendesse que aquilo que muitas vezes você está esperando dentro da igreja, que alguém te dê aqui da frente, algum programa bonito, alguma coisa, um sentimento novo, aquilo que você está procurando dentro da igreja, talvez nunca vai acontecer aqui dentro dessa igreja. Você pode imaginar que talvez aquilo que você mais está procurando vai acontecer na hora que você sair, se acompanhar de uma pessoa, investir nela e vê-la crescendo na direção de Jesus. Eu desafio a igreja essa manhã a ser obediente, indo, portanto, fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado.
Quem gostaria de entender mais disso? De se empenhar mais nisso? A igreja está começando a se estruturar em termos de discipulado. Eu acredito que não existe saída para esta igreja, a não ser esse caminho do discipulado. Eu gostaria de ver se, como igreja, vocês gostariam de se colocar ao lado de uma igreja eficaz, que discipula e é discipulada. Deixa eu ver aqui as mãos. Eu queria orar com você. Se você se colocar em pé, eu gostaria de orar e pedir a Deus que Deus derrame sobre vocês. Vocês lembrem dessa trajetória que Jesus fez com os discípulos, e que houve um momento específico ali, em que a própria igreja nascente, aquele grupinho de pessoas ali, tinha que resolver os problemas. Talvez seja um momento aqui também, das feridas do passado serem curadas, para vocês levantarem voo e serem uma igreja eficaz para Jesus. Que tal essa aí? Lhes parece bem? Posso pedir para que Deus os abençoe, posso pedir para que Deus fortaleça, desafie, tire da área de conforto e os coloque a serviço dEle. Posso orar? Sim? Então, fecha os teus olhos. Pai querido, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus querido, Tu és um Deus que queres implantar o Teu reino em nosso coração. Nós vimos aqui quão cegos nós estamos, porque somos muito parecidos com os discípulos. Faça com que nossa vida passe por todas as situações necessárias, Deus, para que o reino de Deus possa nascer em nós. E para que, enchendo o nosso coração, Deus, tenhamos coragem de compartilhar isso com outros, através de um processo de relacionamento, de ensino gradativo, e que leve 2 anos, e que leve 3 anos, e que leve tanto quanto Jesus levou para ensinar os discípulos, Deus. Mas ensina-nos, Deus, a sermos discípulos, e ensina-nos, Deus, a sermos discipuladores. Ensina essa igreja, Deus, a ser uma igreja discipuladora. Peço a Tua bênção, peço o Teu cuidado sobre a igreja, e que dês força e poder. Em nome de Jesus eu peço, amém. Deus os abençoe, Deus os acompanhe, e que lhes abençoe com essas experiências de maneira muito especial.